Bem, pessoal, nessa videoaula a ideia é dar prosseguimento ao anterior sobre orientação, tá? Então, aqui eu vou retomar alguns conceitos que eu acredito que são importantes e, além disso, também vou fazer alguns exercícios também que acredito que são essenciais para melhor compreensão desse conteúdo, tá bom? Bem, aqui, como já foi dito na aula anterior, então a gente tem três nortes, que são o norte geográfico, magnético de quadrícula. O norte geográfico ele aponta para o polo norte geográfico. O norte de quadrícula, esse em verde, ele representa para o norte do mapa. Então ele é apontado ali no mapa. A gente vai ver o quadriculado, que é esse exemplo aqui em verde, né, que a gente pode ver. Então que seria o norte de quadrícula, que é o norte do mapa. E por fim a gente tem o norte magnético, que aponta para o polo norte magnético. Como o polo norte magnético ele se altera ao longo do tempo, também o norte magnético ele vai se alterar, tá? Então essa é uma questão interessante, importante saber que, na verdade, o norte magnético ele acabou se alterando ao longo do tempo, tá? Bem, com relação aos nortes, né, a gente tem os ângulos que relacionam esses três nortes. O ângulo entre o norte de quadrícula e o norte geográfico a gente chama de convergência meridiana, e entre o norte geográfico e o norte magnético a gente chama de declinação magnética, tá? E sempre a declinação magnética ela está associada a uma data específica, pois como eu disse anteriormente, o norte magnético ele se altera ao longo do tempo, consequentemente a declinação magnética também vai se alterar, certo? Bem, o outro conceito importante dentro disso é o do azimuth. Então, o azimuth ele é um ângulo sempre contado a partir do norte, então ele é uma direção, e ele sempre é contado no sentido horário e varia de 0 a 360 graus. Então, nesse primeiro exemplo nosso, a gente tem esse alinhamento de 45 graus, e esse ângulo em vermelho é o azimuth, que é contado a partir do norte. Então, o azimuth aqui no caso é de 45 graus. Se esse meu alinhamento, se eu tivesse percorrendo uma direção, um caminho para leste, o meu azimuth ele seria igual a 90 graus. Se eu tivesse indo para sul, o meu azimuth seria de 180 graus. E por fim, para oeste, né, para oeste eu teria um azimuth de 270 graus, tá? Então o azimuth ele vai dar uma direção para a gente. Então, se eu fosse para leste, 90, sul 180, e por fim oeste 270 graus. É lógico que a gente tem os ângulos intermediários aqui. Então, nesse segundo exemplo, aqui a gente tem um valor de azimuth de 247 graus. Né? Vai estar ali no quadrante sul-oeste, seria sudoeste, ok? Bem, e dependendo com relação a que norte estamos considerando, o azimuth ele vai ter diferentes denominações, né? Desde azimuth geográfico, magnético de quadrícula, tá bom? Isso depende de qual norte que a gente está considerando como referência, tá? É possível fazer a conversão entre esses azimuths, né? Como a gente viu, inclusive na aula passada. Então, se eu quiser converter do azimuth de quadrícula para o azimuth geográfico, eu preciso aplicar convergência meridiana, e do azimuth geográfico para azimuth magnético eu tenho que corrigir da declinação magnética, certo? Bem, um outro conceito importante também é a questão do rumo. O rumo diferente do azimuth ele varia só de 0 a 90 graus, né? O azimuth varia de 0 a 360 graus, e sempre associado ao rumo eu vou ter o quadrante informado. Então eu tenho que informar se está no quadrante nordeste, seria o primeiro, o segundo quadrante seria o sudeste, o terceiro quadrante seria o sudoeste, e por fim o quarto quadrante seria o noroeste. Tá? Então ele varia de 0 a 90, e sempre associado a ele eu vou ter o quadrante, certo?
Até para tentar exemplificar melhor essa relação de azimuth e rumo, aqui a gente tem um exemplo. Então eu tenho aqui 5 pontos, né? O ponto 1, esse ponto central aqui, né? Então esse é o nosso ponto 1. E aqui em amarelo eu vou sempre desenhar o azimuth, né? Então para eu partir de 1 e chegar no ponto 2, eu tenho que, supondo aqui que o ângulo é de 45 graus, então aqui eu tenho um azimuth de 45 graus. O meu rumo, nesse caso representado em verde, é esse ângulo, sempre contado ou do norte ou do sul, variando de 0 a 90 graus. Então o meu rumo também vai ser 45 graus. Tá? Então o azimuth e rumo nesse primeiro quadrante ele vai ser igual a 45 graus. Só que o rumo, que é representado em verde, ele vai ser 45 graus nordeste. Por que nordeste? Porque eu estou relacionando o eixo norte, né, tá nesse quadrante norte, com leste. Então eu vou ter 45 graus nordeste, ok? Bem, agora a gente vai, né, para o segundo quadrante. Tá? Nesse segundo quadrante, que é entre o ponto 1 e o ponto 3, então eu vou ter um azimuth aqui, que esse ângulo é sempre de 45 graus, tá bom? Então partindo do norte, o azimuth aqui em amarelo, então o azimuth, se fosse para leste, seria 90 graus, só que ele segue adiante, 90 mais 45, que vai dar 135 graus, certo? Então esse é meu azimuth. O meu rumo nesse caso, ele não vai partir do norte, sim do sul, tá? Então ele varia de 0 a 90 graus partindo do norte ou do sul. Então ele vem aqui, aqui seria o meu rumo. Então o meu rumo nesse caso seria 45 graus, só que quadrante sul e leste. Então seria 45 graus sudeste. Tá? No primeiro quadrante, nordeste. No segundo quadrante, sudeste. Então o meu azimuth em amarelo é de 135 graus. E meu rumo em verde é 45 graus sudeste. Tá bom? Então no primeiro quadrante, o rumo também é 45 graus. A diferença é o quadrante que é considerado. Que no caso é nordeste no primeiro quadrante e sudeste no segundo quadrante, ok? Bem, dando prosseguimento, né? Quando a gente vai para o terceiro quadrante, então, se eu pegar aqui o azimuth, vai variar de 90, 180, mais 45, que vai dar 225 graus, tá? E quando a gente vai falar de rumo, o rumo ele vai contar a partir do sul e também vai dar 45 graus. A diferença aqui é que o rumo é sul e oeste, então é sudoeste, tá? 45 graus sudoeste. O azimuth 180 mais 45, que dá 225, certo? Por fim, no quarto quadrante, né, a gente tem o azimuth, né? Dá 0, 90, 180, 270 mais 45, que vai dar 315. Esse é o azimuth. E o rumo, nesse caso contado a partir do norte, vai dar também 45 graus, só que nesse caso noroeste, justamente por causa do quadrante, ok? Então esse é o exemplo, né, sempre considerando 45 graus em todos os quadrantes. Então aqui a gente tem uma tabela que exemplifica
a questão de rumo e azimuth, ok? Para esses 4 casos. Bem, aqui a gente tem um exercício que inclusive eu passei na aula passada. Estava lá disponível na aula passada, só que a gente passou adiante. E a ideia é a gente chegar na resposta dele nessa aula, tá? Então aqui a gente tem 2 pontos no terreno que foram levantados com GPS. Então tem o latitude e longitude. Então a latitude é sempre no sentido norte-sul e a longitude no sentido leste-oeste. E aí a gente tem 2 pontos. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Então o ponto A é menos 12 graus, tá bom, gente? Então por isso que está aqui para baixo, tá? E vamos supor que seria o 0 graus em latitude e 0 graus em longitude. Então menos 12 graus 30 minutos em latitude. Esse é o ponto A. E o ponto B, menos 12 graus 50 minutos em latitude também, tá? Então, o ponto B ele vai estar mais ao sul do que o ponto A, certo? Porque 12 graus e 50 minutos ele é um pouco maior do que 12 graus e 30 minutos, tá? Um exemplo bem simples, aqui como se fosse menos 1 e aqui menos 2. Então, o menos 2 ele é menor do que menos 1, então, portanto, ele está um pouco mais distante da origem, certo? Em termos de longitude, eles têm a mesma coordenada de longitude. Então, eu tenho esse alinhamento AB, formado entre esses 2 pontos. E aí o que se pede, aqui, é o azimuth de B para A, tá? Então, se eu pegar o azimuth de... Quero partir de B e chegar em A, certo? Então, pessoal, é muito simples, né? Se eu quero partir de B e chegar em A, é só eu ir para norte, certo? Que coincide com esse aqui, meu eixo norte, certo? Então, para ir para norte, qual que é meu azimuth? Então, se fosse 90 graus, seria para leste, né? Então, só para a gente representar aqui, para ir para norte, né, o azimuth ele vai de 0 a 360 graus partindo do norte. Então, justamente indo para norte, o meu azimuth é igual a 0, certo? Então ele parte, o azimuth é contado a partir do norte. Então aqui esse alinhamento é igual a 0, tá? Então é a resposta certa dessa questão é a alternativa A, 0 graus, ok? Então aqui é muito simples, basta desenhar, fazer essa representação desses 2 pontos no eixo de coordenadas, latitude e longitude, e a partir disso é só questão de interpretação, tá? Bem, no segundo exemplo, então a gente tem também 2 pontos de um modo similar, representando esses 2 pontos. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Basicamente, né, a ideia é uma aeronave ela parte de A e quer chegar em B e quer saber justamente qual que é o quadrante que ela deve seguir, né, qual a direção que ela deve seguir. Então, o ponto A ele tem latitude 10 graus, certo? Então, aqui a gente tem o ponto A menos 10 graus. O ponto B tem a latitude menos 20, então ele está mais ao sul. Já em termos de longitude, o ponto A ele tem longitude menos 42 e o ponto B menos 45 graus. Tá? Então, para partir de A chegar em B, né, a ideia é justamente do avião, a ideia é sair daqui, chegar aqui. Então, qual que é o qual que é o rumo? Em que sentido esse rumo ele se encontra? Então, se a gente pegar aqui representar um norte verde, então aqui, se o B tivesse mais ao norte aqui, que é esse exemplo, aqui eu tenho norte, certo? A resposta seria norte, né? Se tivesse
para cá, aqui nesse primeiro quadrante, seria para nordeste, né? Se fosse no segundo quadrante, seria para sudeste. Aqui nesse caso é no terceiro quadrante, que envolve sul e oeste. Sul e oeste. Então a resposta certa aqui para esse exercício, né, é sul do oeste, tá? Então é a resposta certa. Então para eu partir de A e chegar em B, eu tenho que pegar o rumo no sentido sudoeste. Ok? Bem, no primeiro exercício que a gente resolveu, né, a gente retomar aqui, a gente tinha lá coordenadas latitude em graus minutos, né, 12 graus 30 minutos, 12 graus 50 minutos, tá? 42 graus 15 minutos, tá? E muitas vezes tem a dúvida, né, de como que faz essas algumas conversões. E tem diferentes formas de você representar os graus. Então pode ser em graus minutos segundos, que é aquele exemplo, pode ser em graus decimais também, tá? Bem, 1 grau, para quem não sabe, corresponde a 60 minutos. Então se eu pegar os minutos aqui, que é representado por mm, seria 60 minutos corresponde a 1 grau, tá? E 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá? Então isso é algo importante, tá? Então, como que a gente faz para converter de graus, minutos e segundos para graus decimais? O processo ele é muito simples e a gente parte dessa regra aqui, que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então o que a gente faz? E aqui a gente inclusive tem um exemplo. Então se eu tenho 40 graus, 30 minutos, no caso não representei os segundos, mas como se fosse 00 segundos, bastaria eu substituir aqui nessa forma. Então seria os graus, que daria 40, mais os minutos, daria 30 dividido por 60, mais os segundos, daria 0 dividido por 60 vezes 60. Então, dividindo por 60, eu converto minutos para graus. E divide os segundos, se eu divido por 60, eu converto para minutos. Mais uma vez, dividindo por 60, eu vou converter de segundos para minutos e depois para graus, certo? Então, nesse exemplo aqui, 40 graus e 30 minutos seria 40 mais 30 dividido por 60. 30 dividido por 60 dá meio. Então, 40 graus e 30 minutos corresponde a 40,5 graus, ok? Então, seria 40 graus e meio. Aí faz sentido, porque se a gente pegar 30 minutos, é meio grau, certo? Por quê? 1 grau corresponde a 60 minutos, então 30 minutos corresponde a meio grau. Tá, então esse processo é uma regrinha de 3 muito simples. Aqui tem a formulação, mas basicamente é substituir aqui e você tem um resultado em graus decimais. Tá? No próprio Google Earth a gente consegue configurar se eu quero ver em graus, minutos, segundos ou em graus decimais. Tá? Bem, fazendo uso inclusive dessa relação que eu mostrei previamente, a gente consegue responder essa pergunta. Tá, então aqui a gente tem 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, que apresentam as seguintes latitudes. Tá? 12 graus 15 minutos, ponto A, menos 12 graus 30 minutos 30 segundos, o ponto B, e o ponto C, menos 12 graus 30 minutos e 45 segundos, que seria o ponto C. Os 3 pontos têm coordenadas negativas, então estão no hemisfério sul. E se vocês perceberem, esses pontos, eles tá 12 graus 15 minutos aqui o ponto A, o ponto B já está 12 graus 30 minutos, então ele vai estar mais ao sul. E por fim, o ponto C ele vai estar ainda mais ao sul, porque também é 12 graus 30 minutos, mais 45 segundos, ele vai estar um pouquinho mais distante ali do Equador. Bem, vocês aprenderam a fazer a conversão no slide anterior. Mas por algum motivo no concurso não se tem calculadora, é um pouquinho mais complicado de fazer os cálculos.
Mas tem algumas coisas que a gente já consegue resolver facilmente, né? A primeira coisa, se tiver dificuldade em cálculo, então vamos nessas alternativas em que eu tenho basicamente só interpretar essas coordenadas. Então o ponto B localiza-se mais ao norte do que o ponto A. Então se a gente vê o ponto B, ele tem uma latitude que é menos 12 graus e 30 minutos. Na verdade está mais ao sul do que o ponto A. Então essa daqui já não é uma alternativa correta, tá? Então uma outra possibilidade para termos de interpretação é essa alternativa E, que fala em que o ponto B localiza-se mais a sul do que o ponto A e mais a norte do que o ponto C. Então, o que ele está falando? Que o ponto B está mais ao sul que o ponto A, procede, e o ponto B está mais ao norte do que o ponto C, também procede, certo? Né? A gente viu que justamente o ponto A está a uma determinada latitude, o ponto B está um pouquinho mais ao sul e o ponto C um pouquinho mais ao sul que o ponto B. Então, essa alternativa ela está correta, tá? Só por questão de interpretação, tá? Que vocês poderiam também fazer os cálculos, seria 12 graus, pegar para converter de graus, minutos, segundos para graus decimais, seria 12 mais 15 dividido por 60, que daria 0,25. Então, a latitude do ponto A seria 12,25 graus. De modo similar, vocês podem fazer ponto B e ponto C também, vocês vão ver que não vai corresponder a esses valores. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Alternativa E, na verdade, né? Bem, chegamos aqui na parte final da aula, em que eu quero fazer o processo inverso, que é converter de graus decimais para graus minutos segundos. Tá? Lá a gente dividiu por 60, aqui a diferença é que a gente multiplica por 60, tá? Seguindo a mesma lógica, que 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, nesse exemplo de 40,5 graus, então o que a gente vai fazer? Os graus, né, dos graus minutos segundos, basta eu pegar esse número inteiro aqui, que é o 40, tá? Basta eu pegar aqui o 40, então ele vai ser representado aqui, então seria 40 graus. E para eu converter, né, os 0,5 graus em minutos, então eu vou pegar o que sobra aqui, que seria o 0,5, tá? Que justamente, né, 0, graus, né, 0,5, que é o que sobra, né, desses. O GG, quando eu falo, né, tem a parte inteira aqui, depois da vírgula eu tenho vírgula GGG aqui, né, a forma de representar, tá? Então essa parte seria essa daqui, tá? Então nesse exemplo está representado por 0,5. Então se eu pegar 0,5 e multiplicar por 60, eu vou ter o valor de 30 minutos. Então 0,5 graus corresponde a 30 minutos, que é 0,5 vezes 60, tá? Que foi esse cálculo que a gente fez aqui, tá? Se eu tivesse um valor, se esse valor não tivesse dado inteiro, tivesse dado 30,5 minutos, eu teria que pegar os 0,5 minutos e multiplicar por 60 e novamente por 60 para converter de minutos, na verdade de segundos para minutos eu uso 1,60, e para converter de minutos para graus eu multiplico novamente por 60, tá bom? Bem, pessoal, aí com isso a gente conclui essa segunda parte de orientação, tá bom? Até mais.